Olá, bom dia a todos, convidados, participantes, meus colegas estagiários. Pedimos desculpas pelo transtorno devido a problemas de conexão que tivemos para a transmissão ao vivo da nossa live. Então, gravo novamente aqui a nossa abertura e estaremos disponibilizando parcialmente todas as falas, porque tivemos algum comprometimento também nas imagens e vamos fazer o possível aqui para editar e mandar o melhor conteúdo para todos vocês. Então é com enorme satisfação tê-los aqui conosco, né, neste momento. Meu nome é Ricardo Varani, sou estudante de psicologia da Faculdade Anhanguera Porto Alegre, atuo hoje como estagiário no projeto Semear. O Semear, junto com o grupo de estagiários, tem a alegria de promover este debate a respeito do filme espanhol O Poço. E para enriquecer este momento, convidamos grandes nomes da área social para falar a respeito deste longa-metragem que gera polêmica e, ao mesmo tempo, é rico em um conteúdo que nos traz uma importante reflexão, principalmente neste momento tão delicado que estamos vivendo. Para abrir o nosso debate, quero apresentar a você os nossos convidados. Temos conosco Arnaldo Henrico Ruff, doutor em Ciência da Religião, doutor em História Social, teólogo, Maria Geraldina Venâncio, assistente social especialista em gestão social, mestranda em avaliação de impactos ambientais, Lígia Ruff, psicóloga social, mestre em ciências sociais, coordenadora do SEMEAR, Cristiane Schleininger, mestra em psicologia social, especialista em violência doméstica com crianças e adolescentes e em gestão e economia social, coordenadora e professora do curso de psicologia na Faculdade Anhanguera Porto Alegre. É com enorme prazer que encaminho a palavra ao professor Cristiane para dar início ao nosso debate. Então, a mim o filme foi muito feliz, porque ele é um retrato óbvio da nossa sociedade. Então, a mim, pessoalmente falando, né, eu ria internamente as pessoas que diziam que ficavam chocadas com o filme. Né? Eu disse, como assim se é o que está aí, né? E quantas vezes os nossos noticiários retratam cenas do filme e que é uma vida real. Então, a mim, o filme simplesmente retrata cenas reais, por mais que pareça uma metáfora, a mim não é uma metáfora, é a sociedade nua e crua dentro de um prédio, né? Talvez essa seria a diferença, em vez de ser um planeta redondo, é um prédio. Bom, aí voltando ali então para a ideia do que em que consiste o poço, quando o Trimagasi traz comer, me remete essa questão de, bom, em que consiste a vida, em que consiste a nossa sociedade? Porque o comer a mim traz a questão direta, né, do consumo, de uma vida que é em busca do bom e do melhor, que é o que o primeiro andar oferece, né, de tudo que hoje a tecnologia, tudo que os bens e produtos que a gente produz, que nos leva à vida, inclusive, de um luxo, né, se a gente for pensar. E quando a vida tem esse propósito de apenas comer, apenas buscar, né, tudo que o consumo nos oferece, então o ser humano já não é o principal, né? O outro, ou eu mesmo, como pessoa, já não é o principal, e sim o comer. Tanto que o Trimagasi fala, né, que quando as pessoas chegam a partir do sexto andar, onde tem, então, a comida ainda chega de uma forma, né, enfim, apresentável e com abundância, ao maior índice de suicídio dentro do poço, né? Então, assim, quando a vida se restringe a essa ideia do consumo e que o Trimagasi traz como que ele foi para ali, e ele fala do amolador de facas, né? Que ele comprou o amolador de facas e que tinha todo um convencimento para que ele precisasse amolar facas, apesar de ele não usar a faca na vida dele. E ele compra, e quando ele se dá conta, depois de uma semana, as mesmas pessoas estão fazendo um convencimento, então, da faca que se autoafiava, né? A Samurai Plus. E que ele enlouqueceu, então, com isso, né? De como assim que agora o amolador, que até semana passada era tão essencial, agora já não é mais, e agora eu preciso da Samurai Plus.
Então, esse convencimento do desnecessário, né, que a nossa sociedade coloca, o filme traz, e se a gente não fica atento e não estamos atentos no nosso dia a dia, enquanto psicóloga, o que eu percebo é do quanto nós nos desenvolvemos na sociedade voltado para o consumo, voltado para buscar isso, mesmo que para isso eu pise no outro, mesmo que para isso eu precise matar no outro, defecar e urinar no outro e tudo mais que o filme retrata e que acontece realmente de fato no nosso dia a dia. Ricardo, quantos minutos eu tenho? 1 minuto. Meu Deus, o que eu vou escolher de tudo que eu queria dizer? Eu vou colocar 2 questões rápidas, então, só para aquecer então, o debate que virá aí. Uma que é da responsabilidade coletiva e individual que o filme convida, né? E para mim esse paradoxo ele está posto. Essa questão é uma responsabilidade coletiva e individual ao mesmo tempo. Uma não exclui a outra. E também a mensagem da criança. Então, eu vou pular já para o final lá das minhas falas. A mim, a mensagem da criança, ela não convenceria a torre ali, né, o poço. A criança subiria, se eu fosse escolher um final, e eu diria que talvez alguns ficassem mobilizados, ou uma mobilização momentânea, mas a criança não traria essa mudança, porque as nossas crianças estão aí, nós temos crianças que passam fome, crianças que são violentadas, crianças abandonadas, crianças passando frio aqui, né? E quantas vezes essa mensagem também já foi passada, né, via mídia, etc., e nosso sistema não mudou em função das crianças. Então, nesse sentido, para mim, o filme não traz, bom, o que é preciso para mudar, né? Obrigado, Cris. Então, convido agora o Arnaldo, por favor. Sim, para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês nessa manhã, o pessoal do Semear, que eu tenho tanto carinho e uma longa história. Esse filme, ele mexeu bastante quando eu assisti, e o desafio de falar sobre ele é legal, né? Eu vou aproveitar, como eu disse antes, a gente estava offline, né, para trazer um pouco de uma perspectiva construída na fronteira das ciências humanas a partir da percepção do Rubem Alves, tá? Que é o tanto que eu consigo chegar próximo da psicologia, da psicanálise. A minha formação é de cientista da religião, teólogo, historiador, e eu sou um curioso nesse campo da nossa vida da psique, né? Bom, então a coisa vai um pouco no caminho da relação entre arte, cultura, sociedade, né? Para o Rubem Alves, ele tem uma antropologia filosófico-teológica, né? Um entendimento do ser humano como ser de desejo, de ausência, né? Quer dizer, é como se a gente tivesse uma programação biológica imperfeita, defasada, diferente do resto dos seres vivos, né? Então, por exemplo, um João de Barro já nasce sabendo fazer a sua casinha. E a gente, de uma criança de 9 meses ou 1 ano, não sabe dizer ainda nada do que essa criança vai ser, como ela vai gostar. É como se a gente tivesse uma ausência constitutiva, né? O que nos faz desejar, esperar, ter sonhos, esperanças. Nesse sentido, aquilo tudo que a gente quer concretizar na cultura, nos atos, né, da sociedade, acaba sendo sempre uma frustração, porque nunca se chega lá, né? Então esses sonhos, eles permanecem como um horizonte. Os nossos desejos para a vida real permanecem sempre como um horizonte que é inatingível, né? E nesse lugar desse horizonte surge então a arte e a religião, que eu vou me ater um pouco mais nessas duas esferas, uma vez que se trata de um filme, né? E que aqui, por força então de ofício, eu vou trazer alguns elementos religiosos que eu acho que também podem contribuir para o nosso debate. Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção, eu dei uma olhada no título em espanhol, né? El Hoyo. A gente, no Brasil, tem o filme como O Poço, mas El Hoyo quer dizer o buraco.
E é também uma palavra usada para cova, que é bem sugestivo, né? Cova de enterrar mortos, né? Então tem muita vida, mas tem muita morte. E o poço, o buraco, na verdade, se constrói nesse lugar de desejo, de vazio, de uma incompletude. Tá? Então, os elementos que eu queria ressaltar é que, do filme, talvez começar com a questão da fome. A gente pode pensar no filme a questão da fome como uma questão que seja, de fato, física, né? Material, vamos dizer assim. As pessoas têm fome e precisam comer. Mas essa fome também pode ser pensada como metafórica, como uma fome de existência, uma fome de felicidade, uma fome de mais vida, né? E aí, ao mesmo tempo, essa ausência, esse buraco, esse vazio que é existencial, ele pode tomar rumos diferentes. Ele não é necessariamente mal e também não é necessariamente bom. Vai depender do quê? Vai depender do tipo de relações que se estabelecem entre as pessoas. E, obviamente, as relações que se estabelecem entre as pessoas são de naturezas diferentes conforme o tipo de postura, de opções que essas pessoas fazem. Né? A gente vai pensar, o todo do filme ele se desenrola nessa dinâmica, né? Das relações com a comida. Eu estou trazendo aqui metaforicamente para outros tipos de relações que podem ser da ordem, então, da nossa vida interior. Bom, uma outra questão é a questão da própria estrutura social. Né? A partir dessas relações se estabelece ali no filme com esses seres de desejo, com esses seres que têm fome. Né? Uma coisa que me chamou bem a atenção é que não tem lógica, né? Hoje em dia, pessoas têm defendido uma sociedade meritocrática, né? É como se as pessoas que estão por cima na ordem social merecessem estar lá. E as pessoas que estão por baixo, então, merecessem estar por baixo. Do jeito que o diretor coloca no filme, não tem lógica nenhuma nisso, né? Quem está por cima simplesmente deu sorte de estar lá. E quem está por baixo deu azar de estar lá, onde não chega comida. E no tipo de mudança que acontece no filme, também não é lógica, como se fosse um sorteio. Ou seja, na lógica do capital, você pode muito bem estar por cima e amanhã acordar no andar 320 e poucos. Né? Justamente porque é uma lógica perversa. Né? E por fim, aquilo que a Cristina trouxe antes, né? Da criança. Eu acho que o filme ele traz um arquétipo ali, né? Da criança como a possibilidade de surgimento da vida. Né? Ou seja, é a criança que movimenta os dois atores ali na busca pela mudança, né? A sacrificarem a sua própria vida, na verdade, numa busca por mudança. E veja que no começo a criança ela nem é tida como uma realidade, né? Ela é simplesmente uma possibilidade. Depois eles encontram a criança. Ou o filme deixa um pouco aberto se aquela criança é real ou não é. De qualquer forma, fica ali a criança como um símbolo de esperança e de transformação. Né? Bom, o que isso se relaciona com a dimensão religiosa para mim, então, nessa perspectiva ali do Rubem, a religião como uma presença de uma ausência, né? O próprio filme, nesse sentido, como uma crítica social. Né? O Rubem Alves dizia assim que a religião e, de uma certa forma, a arte também, né? Elas funcionam como um protesto diante do mundo. Um mundo que não é... o mundo como ele não deveria ser. Não deveria ser como ele é. Mas o mundo como deveria ser ainda não é. Então, tanto a arte como a religião, elas movimentam
dinâmicas de desejo também, de sonho, de esperança, diante de um mundo que é como não deveria ser, né? Um mundo incompleto, imperfeito. Bom, enfim, é isso que eu tinha para dizer no começo agora. Eu acho que esse filme nos dá muito o que pensar. Obrigado. Muito obrigado, Arnaldo. Passo agora para Maria Geraldina, por favor. Então, bom dia a todos. Bom dia a todos os nossos inscritos na live nesse momento, aos meus colegas aí, na verdade, da psicologia social. E venho retratando aqui o filme O Poço, né? Que também, para mim, foi um grande desafio. Mas eu parto aqui do princípio, enquanto assistente social, o que mais me chamou a atenção foi a questão quando o Coringue entra, na verdade, partindo também aqui de uma teoria muito nossa, que eu posso falar como nossa, do serviço social e também da psicologia, né, que parece que um pouco ultrapassada, mas muito presente, que é o nosso sociólogo, na verdade, que é o Vygotsky, né, que é o que ele traz de uma forma muito clara o contexto, nem vou falar em Leif, né, mas vou falar aqui na questão do Vygotsky, quando ele fala do contexto e que a gente é aquilo que a gente vive, né? E quando o Coringue entra aqui, na verdade, e começa a reconhecer o contexto através do Magás, e ele pergunta, ele começa a fazer perguntas, e o que mais me chamou a atenção, na verdade, no filme, foi ele começar a reconhecer o contexto do poço, perguntando quantos andares, quantas pessoas, quanto tempo que ele iria permanecer ali, na verdade. E ele nem só pergunta, como ele faz os gestos de reconhecimento. Ele olha, ele procura, né? Então, isso foi um dos fatores, na verdade, que mais me chamou a atenção. Outro item também do filme que me trouxe, que me chamou muito a atenção, foi a questão da classificação. Ele traz uma classificação ali, ele fala da questão das pessoas. As pessoas estão em cima, as pessoas estão embaixo, ou elas, de repente, podem cair. Aí, como o Arnaldo trouxe agora na questão do capitalismo. Daqui a pouco tu trabalha para o capital, mas o que nós estamos vivenciando hoje na sociedade, né, com esse índice, na verdade, de desemprego, as pessoas hoje, na verdade, a questão estão quase todos, ou todos que estão passando por esse momento, eles estão vulneráveis. Então, o que acontece? Quem está em cima, na verdade, pode estar daqui a pouco abaixo também. Um outro fator que me trouxe também muito, que me chamou muito a atenção, a questão do egoísmo, o consumismo e o egoísmo, com a questão da comida, do banquete. Quem está ali olha para si, não consegue pensar no outro, não consegue pensar no outro. Ele pensa em si próprio. E hoje também, retratando por todo esse momento que nós estamos passando, as pessoas estão no momento que elas estão pensando nela. Há pouco tempo nós passamos também, quando se deu início à questão da pandemia, e eu até comentei isso também num outro momento. O que aconteceu com a questão da pandemia? No início da pandemia, as prateleiras do supermercado esvaziaram-se. Mas pergunta o que a mídia repassou. Quem foi os supermercados que estavam com as prateleiras vazias? Eram o supermercado de uma classe mais elevada. Eram as pessoas que conseguem ter acesso financeiro e chegavam e compravam de estoque. Quando que nós conseguimos, para nós aqui do Rio Grande do Sul, que uma determinada rede de supermercado, que nesse momento aqui não cito, estava com as prateleiras vazias. A gente nunca pensou que essa determinada rede de supermercado fosse ficar com as prateleiras vazias. Só que acontece que na periferia as pessoas estavam mais preocupadas com o quê? A mulher que é diarista ficou desempregada, o homem que trabalha como... O homem, na verdade, a pessoa que trabalha como motorista
autônomo, na verdade, ele não tinha mais serviço, as pessoas não tinham onde deixar as crianças, aumentaram o número de pessoas dentro de casa. Então, olha só o movimento, na verdade, que acontece que estava acontecendo nesta sociedade. Só um pouquinho aqui, o Ricardo já me deu sinal. Um outro item também que me trouxe aqui também foi a questão do acreditar, quando, na verdade, a Miau entra e procura o filho, e ninguém acredita nela, né? Mas ninguém ali, mas Coringue, ele acredita. Ele teve um olhar diferenciado para ela, ele teve um olhar de sensibilização com ela. Também o que me retrata é que me parece que quando o Coringue entra ali para reconhecer o contexto, e ele traz a questão da faca e pergunta para que essa faca, e o que me passou que ele jamais imaginaria a questão de usar essa faca da forma que ele também utilizou. O desafio que eu deixo aqui, na verdade, é quando, assim mesmo, no decorrer do filme, eles ainda não esquecem a questão da criança e o que significou e o que significa criança no filme. Para mim, a criança, o jovem, a criança é a esperança, é o novo e é a mudança. Então, eu deixo aí como palavra final. Obrigado, Maria. Passo a palavra agora para a Lígia. Acho que está tudo muito legal até agora. Estou gostando muito, porque a gente como o Göring, né? Eu tinha um sonho, né? Que nós pudéssemos não cair em armadilhas, como foi dito ontem naquela live, né? Que eu vi do Rubem Alves ontem, né? E eu queria ficar mais nos que caem, né? Porque aí me parece assim que os que caem, eles caem na armadilha. Em que armadilha, né? A gente poderia dizer de poder, né? De poder, porque os que caem não têm poder nenhum e não são importantes no capitalismo. Eles não votam, eles não têm financeiro para poder fazer girar o poder, né? Então, eles não têm muita importância, né? Me chamou muito interessante, achei muito interessante a colocação da Cris, porque o Göring pergunta por que de cima vai diminuir? Porque o Trimagasi, parece que é assim que eu ouvi, ele não é de muitas palavras, não, né? Ele tenta não explicar muito para o outro. O outro de coisas querendo perguntar, até porque os dois entram por situações diferentes, né? Um entra de livre vontade, e o que ele queria? Parar de fumar para ler o livro antes, né? E o outro não, o outro porque ele teve que escolher, ou ele ia para o hospício ou ele ia para o posto. Então ele escolheu ir para o buraco mesmo, né? Então, assim, me passa que o suicídio também é uma coisa que nós estamos vendo muito hoje, né? Que nós estamos presenciando muito nos consultórios, né? Pessoas que se desencantaram, não são só as pessoas que estão no buraco, não. Tem muitas pessoas que perderam a motivação, perderam o sonho, perderam o objetivo da vida, né? E no momento que a gente perde o objetivo e perde a capacidade de sonhar, nós ficamos como está lá o Trimagasi, daquele jeito, porque aí nós somos só o concreto, nós não temos capacidade de sonhar, né? Mas queria também chamar a atenção do porquê você está aqui, né? Que ele pergunta, o que nós estamos fazendo? Por que tu está aqui? E o coitado do Trimagasi, ele caiu na armadilha da mídia. Nada contra a mídia, por favor. Até porque, se não fosse a mídia, nós não estaríamos aqui, né? Então, nada contra isso. Mas, assim, do nosso cuidado com as armadilhas que também vêm, né?
o Arnaldo falou sobre essa questão do bem e do mal, né? E que a gente possa ter uma capacidade mental de discernir o que é bom para mim e o que não é. E o que não é, eu não quero, né? Não cair em armadilha, né? Então, aí eu fui também procurar o que é o óbvio, né, no dicionário. O óbvio é algo que não se pode mudar, que é estanque. Já isso vai contra todos os nossos estudos, de nós todos que estamos aqui, porque nós procuramos fugir do óbvio. A gente quer sair das caixinhas, né? Esse é o nosso sonho. E o Cervantes, né? Então, o Cervantes promete para o leitor que existe duas coisas, a realidade e a fantasia. E o Cervantes, então, quer conhecer esse mundo, né? Ele quer se tornar um cavalheiro, né? Para conhecer esse mundo, para merecer o amor, né? Então, ele quer lutar pelo amor dele, pelo amor. Será que hoje também nós não temos que lutar pelo amor? Pergunto para vocês assim, ó, nós estamos num mundo onde o ódio está muito presente, e o ódio não nos leva ao amor de forma nenhuma, ele é antagonista, completamente. Ele tira a nossa capacidade de pensar, de discernir, né? Então, aí o que mais me chama a atenção é que o tal do Gore vem com um projeto, que é o que vocês estão falando, a Geraldina acabou. Porque não adianta eu sonhar, eu me enlouquecer, ficar bravo, xingar, quero matar o presidente, quero matar não sei o quê, já me perguntaram como é que eu faço para tirar o presidente. A questão não é essa. A questão é como que eu faço para melhorar esse mundo que eu estou vivendo, né? Eu comigo, não eu resolvendo lá em cima, né? E essa é a diferença dos dois. Me parece, tudo é hipótese assim, que veio na minha cabeça, não quer dizer que está certo, né? Então, ele tem sonhos, ele quer viver, ele entrou ali por outra questão, né? E aí o que o outro diz é que dizem muito para mim isso. Eu me identifiquei tremendamente. Porque eu até não abro muito minha boca, porque cada vez que eu abro a minha boca, as pessoas dizem assim para mim, tu é comunista. Ser comunista me deixa tão mal. Vocês viram que o cara diz assim, ó, se tu fizer isso, tu quiser saber, tu quer mudar, fazer os de baixo subir, os de cima descer, tu é comunista. E aí o Triângulo diz assim, ó, se tu fizer isso, vão mijar em cima de ti. Né? Então, a pergunta para mim, para os três, fica assim, ó, o que vai nos dar realmente a ação? Não só a crítica, não só não concordo, vamos fazer isso, mas o que vai nos mover para a ação? Era isso, muito obrigada. Obrigado, Lígia. A palavra retorna a Cristiane. Então, depois de escutá-los, né, eu vou, então, trazer alguns elementos ainda que eu não consegui abordar lá no primeiro momento, mas também retear essa minha primeira percepção com as contribuições do Arnaldo, da Lígia e da Maria Geraldina. Vou iniciar, então, a partir agora da última fala aqui da Lígia, que também me chamou a atenção quando o Goreng, né, como ele trouxe a Maria Geraldina, ele está fazendo um reconhecimento desse espaço, desse universo, então, que ele passa a pertencer e querer compreender como que funciona, né, esse contexto e que é próprio do ser humano. Então, né, ao estar num grupo, no primeiro momento, ter essa postura de buscar ter a compreensão de como funciona esse grupo, afinal, quem são as pessoas, como que eu vou me colocar aqui. E quando ele compreende a engrenagem ali do sistema, né? E aí é quando a Lígia pesquisou, então, o óbvio, ou seja, esse sistema que está posto, também não parece que não quer mudar, né? Que não tem espaço para outras formas de existência que não o capitalismo, que é o primeiro momento ali que se retrata. E aí ele diz isso, não, então vamos conversar com o pessoal para dividir a comida. E aí ele diz, você é comunista? E ele responde, não, eu sou razoável.
E isso num primeiro momento no filme não me chamou atenção, mas no segundo, depois, né, quando eu fui fazer esse olhar do filme de uma forma mais crítica para essa live, isso me chamou atenção porque eu também tenho esse sentimento, Lígia, né? Desde o princípio que eu comecei, digamos, a ter um pouco mais de consciência da existência, né? Após a adolescência e por ter uma escolha profissional, tem um propósito na vida maior, que não só o consumo, né? Que não só sobreviver, que não só matar a fome. E isso sempre esteve comigo, mas a gente está vivendo um momento histórico que cada vez que você pensa na possibilidade, né, de uma outra forma de existência que não só manter o capitalismo, é isso, as pessoas te acusam de comunista, ou te colocam dentro de um partido, ou te colocam uma cor no teu corpo, quando não é só disso que a gente está falando, né? A vida no planeta Terra, as pessoas, as relações humanas, elas são muito mais que grupos políticos, apesar da política ser fundamental no nosso, né, na nossa existência, na nossa sociedade como grupos, a vida é muito mais do que isso. E o que me dei conta ao perceber essa acusação no filme do Trimagasi contra o Goreng, que se está construindo essa dicotomia na sociedade, que isso também é uma estratégia para enfraquecer os grupos que querem, né, um outro sistema. E aí me veio, né, as linhas de fuga da arte, da religião, do amor, da solidariedade, da partilha, e que não existe só 3 possibilidades, que é capitalismo, comunismo, socialismo aí, né? Mas que a gente, como seres criativos, podemos repensar os nossos sistemas. Então, isso é algo que também havia me chamado a atenção. E outra situação que foi que me chamou a atenção no filme, ele diz, não, mãe, eu não estou falando da sociedade, eu estou falando do filme O Poço, ou seja, vamos ficar no filme. Mas ele traz uma reflexão para nós aqui aos seus 9 anos, que se a criança chegasse aos cozinheiros, eles parariam de trabalhar, e aí então as pessoas seriam libertadas, porque ele achava que teria que ter uma denúncia, se a polícia visse aquilo, iam denunciar o poço, porque aquilo não estava certo. Essa foi a construção dele aos 9 anos. E aí, mas isso me trouxe assim, bom, e se os cozinheiros parassem de trabalhar? E aí não teve como eu não pensar no nosso querido coronavírus, que, de certa forma, está gerando um colapso no sistema, né? Como trouxe ali o filme, a solidariedade espontânea não teve sucesso. A imposição da distribuição ali do alimento também não teve sucesso, porque, né, quando o Goreng e o Bharat descem a plataforma, eles assassinam muitas pessoas em prol, então, da divisão, mas, de fato, a solidariedade espontânea ela também não surge, né? Então, o propósito pode até ter distribuído alimentos para alguns, mas a que preço, né? Ao preço da morte de muito. Então, o coronavírus é uma imposição que nós estamos vivendo nesse momento para repensar essa estrutura, né? Repensar as nossas relações, repensar o que de fato é necessário nesse consumo, né? Até porque o consumo ele está sendo, de certa forma, trocado, mas, por outro lado, muitas pessoas vão cair nesse poço, vão passar fome de fato, né? Porque não tem quem produza, as pessoas não têm onde trabalhar. Então, a sensação que me deu após o filme é que a gente está vivendo o colapso, né, desse oposto. Como é que tá meu tempo, Ricardo? Fechou. Então, tá bom. É contigo, Arnaldo, então. Vai lá, Arnaldo. Gente, obrigado. Isso, muito legal a tua reflexão, a nossa capacidade de, acho que por um lado é isso, né, de compaixão. Né? Quer dizer, pessoas, eu vou usar um exemplo assim, bem corriqueiro do dia a dia do inverno aí no sul. Eu estou morando aqui em Minas há muitos anos, mas eu me lembro de chegar, eu era office boy no centro de Porto Alegre quando eu tinha 15 anos de idade, e das crianças estarem dormindo na rua, no centro de Porto Alegre,
e as pessoas passando para chegar para trabalhar, e era normal, como se nada tivesse ali dormindo no chão, debaixo de um papelão, no inverno de 0 graus, né? O que aconteceu com essa sociedade que é incapaz de ter compaixão de uma criança que está dormindo no chão no inverno gaúcho? Né? O que aconteceu com essa sociedade que está incapaz de ter empatia com a comunidade LGBT, com os negros, com os índios, com as mulheres, com a violência, com as pessoas pobres, com quem não tem o que comer? Então, isso por um lado. Por outro lado, eu entendo que a nossa tarefa enquanto educadores, né, de investir numa capacitação das pessoas para fazer uma leitura estrutural da sociedade. Né? Entender que essas coisas de quem está por cima e quem está por baixo não são dadas, elas são construídas nas relações sociais. Não é óbvio, Ronaldo. Isso não é óbvio. Esse não é o óbvio, exatamente. É preciso uma certa inteligência, né? Conceitos, conhecimento de história, é preciso de um pouco de raciocínio. E aí a tarefa do educador, eu acho que então, de um lado, habilitar para a compaixão, para a amorosidade, por outro lado, habilitar as pessoas criticamente para o raciocínio da leitura estrutural da sociedade. É isso, obrigado. Obrigado, Arnaldo. Passo a palavra a Maria Geraldina. Ok, então retomo aqui. E tentando falar na questão, quando essa pessoa chega, na verdade, tem toda uma preocupação, eu trouxe ali, Arnaldo, a questão da quarta personagem que trouxe junto com Coringue a preocupação de dividir com o outro, com os outros, né? E ela determina, eu não vou dizer regras nem norma, mas ela criou uma estratégia ali de dizer, não comam, eu já deixei pronto para vocês, para que todos, a preocupação, e ela me demonstrou, na verdade, para mim, enquanto assistente social, ela tinha uma preocupação com o outro e com os outros, né? E ela fala, e as pessoas banalizam, né? Então, nós também estamos passando nessa sociedade por um momento de banalização, a questão vou usar o que a Lígia trouxe ali no início, nada contra a mídia, mas me parece que hoje não se tem, tu acaba tendo uma influência, né? Se é fake news, se não é, as pessoas não procuram uma verdade, eu não vou falar em verdade absoluta, mas na verdade, tentar ver se aquele fato realmente aconteceu, conhecer um pouco mais a situação, a ocasião, o posicionamento das pessoas. Então, ali, ela coloca isso com toda essa preocupação, mas as pessoas, quem está abaixo, não quer nem saber também, se mostrou que também queria só pensar nele e não está nem aí. E ele criou uma outra estratégia, que nessa estratégia, quando ele fala na questão das fezes, né, e ele trouxe essa questão, Gregório traz, na verdade, assim, então, eu vou evacuar e vocês vão comer, e é o que está acontecendo com a gente hoje. Olha aqui, na verdade, se vocês não querem assim, vai ter fezes, vai existir fezes para vocês. Isso quer dizer, vocês vão ficar sem nada. Então, é uma banalização do contexto. Existe, na verdade, a questão que como a Cris trouxe no início, a Cristiane trouxe no início, que se tu não tem uma cor, se tu não tem uma definição partidária, político-partidário, se tu não te expõe, na verdade, tu tá fora do contexto. E não é assim. A gente tem que procurar, nós temos que procurar o respeito com o outro, o respeito com o próximo, né? Respeitar a opinião do outro, né? Respeitar também, tem um cuidado e um zelo, na verdade, uma coisa que se tem que trazer pela opção de gênero das pessoas. O gênero não traz caráter. Eu vou falar para vocês, psicólogo, e para o nosso público, que com certeza quem está aí ouvindo, a maioria é psicólogo, ele não define caráter. Então, e é isso que nós precisamos ter um olhar. Ter um olhar além do acolhimento. Ter um olhar além
além da ética, na verdade, né? Ter um olhar de comprometimento e respeito, começando pela nossa rede primária, começando no nosso contexto primário, que é ali onde nós estamos, né? Mas no contexto que se vive, sempre se viveu, e principalmente hoje, e sempre foi, na verdade, a questão da hierarquia. E essa pessoa que constrói, como a Cris trouxe ali no início, as pessoas que produzem, que organizam aquele banquete, para quem vem, que chega primeiro para a classe, em prol de todos. E eu trago aqui a questão do corona, do nosso coronas, que está aí. Está todo mundo no mesmo momento, por mais que as pessoas se arrumem, por mais que as pessoas não queiram respeitar. Não é as regras da sociedade, é as regras, na verdade, que essa patologia trouxe para nós. Que se tem que andar de máscara, andar de luva, à distância, a doença está acontecendo, está próximo da gente, as pessoas também sabem que ela existe. Então, assim, tem um sentimento, e tem que falar em sentimento, e estou falando com teólogos daqui, gente muito próximo, né, dessa questão da consciência humana, e não é senso comum, não, né, essa consciência existe, tem um olhar de compaixão com o outro, de respeito, de aproximação. Então, essa é, na verdade, o recado que eu deixo em relação ao filme, né? O reconhecer o contexto, na verdade, o respeito. Respeito e dignidade. E a gente tem que ter respeito pelo outro, na verdade. Tem que ter os princípios, na verdade, os nossos princípios. É claro que a gente sabe que as crianças estão aí, as crianças estão na rua, as pessoas deixaram de olhar. Hoje, muita gente, na verdade, muitas famílias dentro de casa, passando, na verdade, por muitas, não é muita, muitas vulnerabilidades, né? A fome, o frio, enfim, na verdade, que a gente também possa repassar, principalmente para nós, educadores, na verdade, que a gente possa repassar, elencar essas necessidades com as nossas vertentes teóricas, né? Não trabalhar, né, na verdade, essa disparidade, né? Contexto, na verdade, sociedade e teoria tem que andar junto, para a gente conseguir compreender o outro também, tá bom? Pena que já terminou, teria muito mais, Ricardo. Tá bom, muito obrigada, pessoal. Lígia, por favor. Pois é, eu acho que eu vou ter que me redimir aqui, porque eu comecei falando nas armadilhas e não quis atacar a mídia de forma nenhuma. Mas aí eu vou me reportar, não tem como, né? Porque eu sou da psicologia social, mas a minha estrutura é espiritual, não tem como não acontecer isso. E eu vejo que quando as pessoas acordam para as armadilhas, quando as pessoas começam assim, a gente faz uma palestra, a gente conversa sobre essas questões todas que vocês trouxeram, as pessoas perguntam assim, tá, mas e agora? Em quem eu vou acreditar? Como eu vou saber as coisas? Como eu vou escolher as coisas? Diante dessas armadilhas que a vida oferece, né? Para isso, a Bíblia tem resposta. E ela diz o seguinte, que a gente conhece as pessoas pelos frutos. Né? E como que nós vamos então, para poder facilitar nossas escolhas? Porque no momento em que nós estamos nos espiritualizando, nos sensibilizando psicossocialmente, a gente tem essas incertezas, tá? Mas agora tu me mostrou, abriu os meus olhos para outra coisa, né? E que às vezes é melhor ficar fechado, né? Porque quando os olhos estão fechados, eu não tenho que fazer escolha, minha escolha está feita, né? A crítica não vem. E onde não tem crítica, não tem criatividade, né? Então, eu vejo também as pessoas dizerem assim, ó, esse povo, e é que o meu pai e a minha mãe, um foi junto com o outro na prefeitura, na frente da prefeitura, dar ouro para o bem do Brasil. Vocês acreditam isso? Todo o povo tirou suas alianças, foi lá e entregou, por patriotismo.
do tempo das passeatas, do tempo que o 7 de setembro todo mundo ia para a rua, né? Dos orfeões artísticos. Então, naquela época, a gente tinha o civismo. E isso parece que, a partir dali, foi sendo destruído. Então, para que eu vou usar máscara? Eu não tenho... Nada me prende. Se vocês andarem por dentro das comunidades, vocês vão ver que o povo não sai nem da frente do carro. E a gente fica pensando assim, quer morrer? Vocês já não viram os motoristas dizer, quer morrer, desgraçado? Porque o cara não sai da frente do carro. Por quê? Porque ele não tem autoestima. Para ele é o hoje, e isso se concretiza na visão do personagem, é comer. Comer e deu. Pronto, se eu comi hoje, tá bem, parece que nós estamos num período de novo de pós-guerra, né? Onde a gente, para as crianças não chorarem, a gente tinha que dar, segundo o Bion, né? Nós tínhamos que dar um pedacinho de pão para eles segurarem na mão, para eles poderem, porque tinham já perdido os pais, o perder tudo, né? Então, acho que nesse momento do perder tudo, nós podemos ganhar tudo. Está nas nossas mãos fazer as escolhas, né? Está nas nossas mãos, por amor a esse povo, capacitar esse povo. O psicólogo, né? O psicólogo às vezes não sai de dentro do consultório. A psicologia social, ela desfoca. E a gente vai ver onde é que essas pessoas moram. Por que elas respondem certas coisas que eu não entendo? Né? E eu sou limitada, eu entendo o meu dia a dia, mas o dia de me colocar no lugar do outro e o dia a dia do outro, eu não sei. Né? Quando uma criança entra chorando e diz, eu fiquei a noite toda com dor de garganta, aí eu disse, mas tu não tomou um comprimidinho? Não tem nada na minha casa. Bom, não tem nada. E a dor? Então, isso é se colocar no lugar do outro com amor, né? Eu acho que é isso que, não falo aqui em religiões com rótulo, mas eu me refiro a uma espiritualidade amorosa que nós precisamos começar a ter com os outros. Acho que era isso. Gostei muito, amei todas as colocações de vocês. Obrigado, Lígia. Então, agora a rodada final, né, para encerramento. Cris, por favor. Bom, então, ali quando a Maria Geraldine estava falando, eu já fiquei refletindo, nossa, rodada final, né, o fechamento, e aí me dei conta que me veio a sensação do filme, assim, qual a mensagem que vamos deixar, né, para fechar, então, esse debate. E aí veio 3 questões, assim, o filme traz o Goreng como o Messias, né, o filme traz isso, você é o Messias, e a criança é a mensagem. E como a Lígia citou ali o Rubem Alves, não, citou o Bion, né, que fala das expectativas de grupo que se cria, e que a gente, como ser humano, tem muito esse desejo de ter um salvador, né, uns que venha nos salvar, e acho que, para mim, fica essa mensagem, assim, não haverá um Messias, não haverá um Salvador, né? Todos somos corresponsáveis por esse sistema. Ao mesmo tempo que a gente é, de certa forma, vítima, que é o que o Trimagasi disse para o Goreng quando começou a cortar a pele dele para comer, né? Que a culpa não era dele, que ele culpasse a administração, que culpasse o sistema. E o Goreng disse, não, eu te responsabilizo totalmente. Então, os dois estão corretos, né? Nós também, com certeza, fazemos muito do que está posto ali, mesmo com esse olhar crítico, porque o tempo todo a gente precisa retomar essa consciência, olhar para essas armadilhas, que quando vê a gente já está preso, né? Então, é sempre um movimento de autocrítica e de leitura do contexto para ver em que momento a gente não está reproduzindo e que momento a gente realmente está conseguindo produzir mudança, né, e produzir linhas de fuga do que está posto. E aí eu trago, então, como uma responsabilidade coletiva, eu concordo que a educação é uma via, a educação e o trabalho, como o Vygotsky já trazia, né, como grandes instituições importantes da nossa sociedade. A educação promove o pensar, o dialogar, que o Trimagasi dizia, conversar me cansa, né? E é isso. É difícil dialogar, é difícil escutar o outro,
mudar o ponto de vista, aceitar que o outro pensa de forma diferente de mim. É mais fácil eu bater, eu matar, eu depredar o prédio, né? O diálogo é cansativo, exige muito. Mas é a educação que promove esse desenvolvimento, dessa nossa habilidade enquanto ser humano, do diálogo e da construção conjunta, que é muito mais difícil, exige muito mais, cansa muito mais. Isso enquanto responsabilidade coletiva, né? A importância da educação e do trabalho para nós, como seres humanos, como forma de trabalho incluindo arte, incluindo cultura também. E a responsabilidade individual, eu vou chamar a atenção para o que a Maria Geraldina trouxe, da nossa rede primária, né? Com o isolamento social, muitos de nós estamos com a nossa rede primária. Alguns estão tendo que sair para trabalhar, mas a maioria está em casa com as suas famílias. Então, assim, como que está essa minha micro-sociedade? Que personagem eu estou ocupando nessa micro-sociedade? Porque, como trouxe, né, hoje não é só a fome que a gente sabe que aumentou o índice de violência doméstica, porque ali também é o primeiro poço que a gente vive, digamos, né? Se a gente transforma isso num poço ou transforma num ninho de amor, como vem convidando aí a Lígia, o Arnaldo e a Geraldina, né? Que micro-sociedade nós estamos vivendo. E a gente sabe que é um desafio o convívio em família, mas também, ao mesmo tempo, é dali que a gente parte, né? Então, penso, então, que hoje o grande mensageiro aí é o coronavírus, que está convidando o colapso do sistema, mas como uma possibilidade de nos repensarmos enquanto sistema, enquanto sociedade de consumo, e que a gente possa olhar para os que estão próximos de nós também, né? Para além daqueles que a gente passa na rua e vê todo esse abandono social, mas também a gente tem que estar atento para os que estão perto de nós. E fecha a minha fala. Muito obrigada aí. Adorei também estar aqui com vocês. Obrigado, Cristiane. Passo a palavra para o Arnaldo. Gente, que papo legal, hein? Obrigado mais uma vez. Eu estou provocado aqui pelo que vocês estão dizendo, mas queria começar reagindo a uma coisa que a Geraldina falou, que eu concordo, que é a questão do respeito, da aceitação da diferença, né? Agora, veja bem o momento que a gente vive, as pessoas têm evocado essa mesma ideia de tem que respeitar o que eu penso para as coisas mais absurdas de cunho preconceituoso, fundamentalista, etc. Então, assim, é preciso também a gente pensar até onde a gente vai com a nossa tolerância, né? A tolerância é com o intolerante também? Eu acho que não, né? Aí existe uma coisa de civilização, as pessoas de urbanidade, de civilização, de modernidade, de republicanismo, né? Mas, olha, você não pode ir para as mídias e dizer o que você bem quer dizer. Que isso, inclusive, transcende as fronteiras políticas nacionais dos estados, né? É uma questão humanitária mesmo, né? Quer dizer, nós ainda temos países na África com expectativa de vida de 30 anos, 30 e poucos anos. Imagina, a nossa no Brasil já está chegando nos 80 e a nossa situação é ruim, né? Então, a nossa situação enquanto humanidade é calamitosa. Para mim, um jeito de começar a minar isso aí, eu não acredito também em grandes transformações, assim como a revolução do filme lá, né? A Cris pontuou também, os caras quiseram resolver a coisa na pancada e também não resolveu, né? Então, se não resolve na pancada, resolve como? Resolve conversando, com pequenos atos, naquilo que todo mundo pode fazer com os seus, com os próximos, né? De renascimento, aí vou retomar a imagem do filme e a questão da espiritualidade que a mãe falou antes. Para quem não sabe, eu sou filho da Lígia, tá? Então, de retomarmos a renovação da nossa criança interior, né? Como aparece no filme. E a imagem do evangelho de Jesus com as crianças, né? Dizendo, olha, quem recebe um desses pequeninos recebe a mim. E quem não for como um desses pequeninos jamais herdará o reino dos céus, né? Eu acho que é isso, né? Não precisa... A imagem é autoexplicativa, né? Deixar que a criança, a inocência, a brincadeira, a entrega seja sincera e absoluta como as crianças os ensinam a fazer. Obrigado. Obrigado, Arnaldo. Passo a palavra a Maria Geraldina.
Aqui retomando, na verdade, quando eu falo na questão do respeito, o respeito ao próximo, enfim, é claro que a gente, retomando o que o Arnaldo trouxe aqui, tem a questão da moral e tem a questão da ética, né? E aí, a gente consegue definir o que é moral e o que é ética, né? E a ética é construída pelo homem, e é com certeza que essas pessoas que estão banalizando a sociedade, na verdade, não respeitando o outro, enfim, tem regras da sociedade, né, devido às nossas legislações, através da lei, que elas devem ser cumpridas, sim, com certeza isso. Aí, trazendo, a Cris falou ali, bem importante, quando eu também trouxe a questão do diálogo, né, e que dialogar cansa, né, tanto é que quando ela voltando ali para o banquete, quando ela cria aquela estratégia, na verdade, a nossa terceira personagem, e ela dialoga, diz, não como, eu já deixei pronto de vocês, e, na verdade, o Gregório, desculpa, o Coringa diz assim, não, a solução aqui é evacuar, já cansei, né? Então, ele cansou, ela parecia que queria ainda insistir um pouco mais, mas aí é para ver como a nossa sociedade, ela é dividida, ele cansou, né? Ele disse, não, eu vou evacuar para vocês e só assim vai chamar. Ele criou, na verdade, uma estratégia um pouco radicalista, né? E naquele momento foi radical. Não, só vocês conseguindo identificar, visualizarem as fezes é para vocês pararem de comer assim, né? Então, o diálogo, ele é cansativo, né? Ele é cansativo. E a necessidade das nossas lideranças, né? Das nossas lideranças, retomando aqui, com muita persistência, com muita coerência e persistência. Eu nem sei o que vem primeiro, se primeiro coerência e depois persistência, mas me parece que primeiro vem a coerência para depois persistência, né? Que só consegue se ter persistência quando se tem coerência, né? E retomando aqui também a questão da reconstrução, da necessidade que a gente tem enquanto sujeito, principalmente por esse momento que nós estamos passando, que é um momento mundial, é um momento que a Terra passa, né? Que é aí a questão do coronavírus, né? Está todo mundo passando por um momento de reconstrução, né? E o que é essa questão da reconstrução? Daqui a pouco, aquilo que eu preciso me despir dos meus valores, a necessidade de sair e outras coisas mais, de conviver mais com a minha rede primária, né? De olhar, assim, o nosso cotidiano, sabe lá quantas famílias, quantos pais, na verdade, pai, mãe responsável, não ficavam juntos um dia todo. Aí estou falando diante de uma especialista, né? Aí o que acontece? Essa questão da violência, né? Da violência que está aí cada vez mais, a violência, mulher, criança, enfim, né? Que vem aí acontecendo a cada dia, me parece que aumentando cada vez mais. Então, a questão eu tenho como mensagem a questão da coerência, da persistência, na verdade. Primeiro, a reconstrução. Aí vem a coerência e a persistência, que eu tenho para dizer para vocês. E na questão do filme, para mim, a criança me passou ali, quando ela fica, me parece que ela ficou sozinha, né? E aí, por ser jovem, me parece que passa de novo, assim, o que acontece? A criança, para mim, é a esperança, a criança, para mim, representa um novo momento, então, o zelo, né, que nós precisamos, que a sociedade em si precisa olhar para a criança e para o jovem. É esta a minha fala final que eu tenho para vocês. Obrigada, viu? Obrigado, Maria Geraldina. Então, passo para a Lígia fazer o nosso encerramento. Que legal, muito bom ouvir vocês. A gente tinha que ter mais oportunidades, né, de poder se ouvir, porque isso nos motiva para a luta. Porque realmente as nossas pilhas descarregam, né? E como a gente falou, o diálogo é tão encantador que a gente não percebe as armadilhas. É muito encantador o diálogo comum, né? Do senso comum, né? Então, eu só queria trazer aqui a pergunta, assim, né? Por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Crescer, comer, vestir, né? A gente, psicólogos, nos diz bem para as pessoas, né? Pensarem, e a psicologia me parece assim, que ela estimula quando as pessoas acham que a gente sabe tudo, que a gente consegue entrar dentro da cabeça das pessoas, né? Isso dá um poder, assim, né? E a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Por que nós estamos aqui, afinal, né? E aí me vem questões assim, né? Se a gente pensa na espiritualidade,
a gente vai dizer que dons eu tenho, né? Se eu vou pensar na teoria, eu vou lá para a dialética, e a dialética vai perguntar para mim. A dialética não responde, ela pergunta. O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero? O que eu quero para mim, né? E aí levanta as críticas, e das críticas que a gente, às vezes, tem muita versão das críticas, eu principalmente, né? Elas constroem, elas que nos levam a repensar as coisas, né? E aí a questão, puxando a brasa para o meu assado, né? Que eu trabalho muito com grupos, né? A questão dos grupos, que como os grupos também são mal interpretados, né? A gente já teve até o Raul Seixas, que fala numa música dele que o cara saiu para fumar e o Raul Seixas vai lá e diz: o que tu tá aí? Ele diz: não, tô fumando. Fumando como? Que tô pensando. Ah, não, tu não pode pensar. Então, o senso comum é esse, eu não posso pensar? Né? Essa é uma das armadilhas, será? Né? E os grupos nos possibilitam nos colocar no lugar do outro. E vocês podem ter certeza, a gente já tem todo um esquema. Eu não vou em reunião de condomínio porque é só para perder tempo, está todo mundo falando. Eu não faço trabalho de grupo porque um trabalha, o outro não trabalha, o outro ganha nota, eu não ganho, né? Então, se perde toda a riqueza do outro, do ouvir o outro, de poder repensar, de poder trabalhar em conjunto. Claro que, às vezes, não é o que eu quero que o grupo vai dizer. O grupo vai dizer, muitas vezes, olha, não é bem assim como nos ouvir, principalmente nos ouvir. Vocês podem ver no Facebook que tem umas mensagens que eles colocam assim, só para quem lê até o final, que uma amiga minha colocou assim: cansei da vida, estou entregando meus filhos, não posso mais, eu não posso sustentar eles. Olha, gente, eu já preparei as malas aqui para ir atrás dela e pegar as crianças. Eu disse: tu tá louco? O que está acontecendo? Tu vai largar seus filhos são maravilhosos. Aí ela diz assim: calma, é só uma brincadeira para vocês lerem até o final. Então, que a gente possa se ouvir até o final, né? Porque se nós não ouvirmos um ao outro, nós não vamos ter posições críticas, nós não vamos ter criatividade, né? Nós não vamos ter ideologia e não vamos poder ajudar o outro. Acho que o final fica que Deus nos dê sabedoria, né? Acho que é isso aí. Bom, muito obrigado, então, né? Encerramos aqui o nosso debate. Agradecer a presença de vocês. Foi um privilégio ter estado aqui com vocês, né? E oportunizado este momento através da nossa Clínica Semear. Então, muito obrigado aos convidados, né? Um grande abraço. Até lá. Obrigada aí, a oportunidade também. Bom, beijão. Obrigada. Valeu. Tchau. Valeu. Muito obrigada.